Pois é o seguinte, bom dia. Provavelmente vocês já ouviram falar em algumas pessoas como Erdogan, como Orbán, né? Um da Turquia, o outro da Hungria, Trump, Bolsonaro, Olavo de Carvalho, pessoas que estão colocadas naquilo que nós podemos chamar de populismo de direita. Pois o que é exatamente o populismo? Porque todos falam sobre essas coisas. Mas essas questões que são largamente estudadas, elas acabam simplesmente como palavras jogadas ao vento. O que caracteriza um populista? Pois o populista é aquele cara que entende que ele é o único representante legítimo da sociedade e, portanto, só ele tem a capacidade de estabelecer e realizar as mediações com esta sociedade. Pois o populista, ele não acredita na legitimidade democrática do outro. O único que tem legitimidade é ele. O populista, ele é um antipluralista. Aquele que pensa diversamente dele é seu adversário. E é um adversário que deve ser eliminado a todo custo. Por isso que o populismo, especialmente este populismo do século XX, do século XXI, se aproximam muito do que nós chamamos de práticas fascistas, que é um tema para outro caminho. O populismo, ele não é somente uma característica da direita, porque o populismo ele pode ser de esquerda, Chaves, Maduro e outros tantos, como pode ser de direita, Trump, Erdogan, Orbán, Bolsonaro. A diferença entre o populismo de esquerda e o populismo de direita é que o populismo de esquerda tem como centralidade da pauta as políticas econômicas com um discurso de inclusão social. E o populismo de direita, ele trabalha a partir da pauta dos costumes, das pautas morais, das pautas que dialogam com os valores religiosos. Esta é a diferença fundamental, mas a prática central reside na pretensão que o líder populista tem em ser o único legítimo representante da sociedade, negando a todos os outros qualquer condição de possibilidade de representação de fatias desta sociedade. Vejam, não é por outro motivo que o populismo, especialmente o de direita e também o de esquerda, eles desprezam a cultura formal. E por desprezarem a cultura formal, eles flertam com o totalitarismo, eles flertam com o autoritarismo, eles estão muito próximos disso. Se nós formos a Hitler, teve a famosa queima de obras de arte, as chamadas obras dos degenerados, pela extrema-direita. Pela extrema-esquerda, se nós formos a Mao Tse-tung na China, nós teremos a Revolução Cultural, onde os intelectuais eram caçados e seus livros queimados em praça pública. Então, o fenômeno do populismo, ele flerta, ele dialoga com o autoritarismo. Bolsonaro, quando toma para si Olavo de Carvalho, essa coisa podre, esse cara que não fez a quarta série do ginásio, não é feio não fazer a quarta série porque não se pode fazer. Esse cara não fez porque ele é um descerebrado, é um imbecil, ele é um idiota, ele não entende o que ele lê. O Olavo de Carvalho abomina o mundo da universidade. E no jantar que a direita fez agora nos Estados Unidos, junto com Steve Bannon e Olavo de Carvalho, quem estava no lado de honra
do presidente da República, Olavo de Carvalho. Por quê? Porque o populismo ele tem como elemento de sustentação pautas morais. Ele lida com o preconceito, ele lida com a supremacia de uma determinada parcela da sociedade sobre outra. E somente um cara pode representá-la, o populista. É assim que eles fazem. Mas eu disse para vocês que queria falar sobre o direito penal do inimigo e a relação que o direito penal do inimigo tem com o populismo. Pois o populismo judicial é aquele que lida com os ouvidos do povo. É aquele que diz o que o povo quer ouvir. É aquele que escolhe quem são aqueles adequados a dizer a decisão jurídica correta. Tenhamos lei ou não tenhamos lei. Pensem, enquanto eu pego um cigarrinho, é um segundo, nos nomes Dallagnol, Barroso e Fux. Pensem. Como no direito penal do inimigo, um determinado estamento da sociedade escolhe os seus inimigos, aqueles que são inimigos do Estado. Tem um post meu só sobre direito penal do inimigo. Isso é uma construção de um teórico alemão chamado Günther Jacobs, que é um teórico sério. Então, a turma não consegue compreender bem o que diz Jacobs e pega e diz assim: aqueles que nós escolhemos como inimigos do Estado, não entregaremos a eles as garantias mínimas que a Constituição oferece. E são antipluralistas em que sentido? Qualquer jurista, qualquer tendência que tente demonstrar que a Constituição tem supremacia sobre os valores morais que esses caras ostentam contra a lei, eles atacam como sendo inimigos do Estado também. Então, o populismo de direita recebe muito bem este viés de populismo judicial, que é o populismo sustentado teoricamente pelo que se chama de direito penal do inimigo, que, diga-se de passagem, eles não têm a menor ideia do que se trata, porque são incultos. Então, é importante que nós compreendamos, nesta quadra história gravíssima, o que está acontecendo no Brasil. Quando Dallagnol e Gilmar Mendes começam a brigar, o padrão é o mais subterrâneo possível. Neste final de semana, Gilmar Mendes concedeu um salvo-conduto à família Richa, dizendo que eles não podem ser presos. Por quê? Porque na quarta-feira ele havia esculachado o Dallagnol. Então ele mostrou quem manda. Só que a gente não mostra quem manda com a lei. A gente mostra quem manda com legitimidade. E assim as instituições são respeitadas. Tudo que o Gilmar Mendes falou sobre o Dallagnol é verdade. Só que a maneira como ele falou o igualou a Dallagnol. Se vocês verem os votos dados por Barroso no Supremo Tribunal Federal, são votos populistas, porque eles querem agradar a essa turma que foi para o Parcão aqui em Porto Alegre, que é um parque de classe média alta, pedir a extinção do Supremo, o fechamento do Supremo. Como compreender essa complexidade histórica sem compreender as categorias mínimas que a civilização construiu, tanto na política quanto no direito? O populismo, ele é este evento, ele traz estas coisas. Os tribunais alemães davam juridicidade aos atos de Hitler. O Código Rocco, que é o Código Penal mussoliniano, dava legitimidade às atrocidades do fascismo italiano. E agora tem um traque de modificações na legislação penal brasileira, onde tem licença para matar, de autoria deste governo, pela pena do incompetente Moro, que até agora não disse o que veio. Isso, do ponto de vista da cultura, nós podemos classificar como populismo. E junto no direito chama-se populismo judiciário, direito penal do inimigo, aquele que agrada as maiorias,
age para agradar as maiorias, desconstituindo o outro. Portanto, é antidemocrático. É da condição do populismo a não democracia, o não pluralismo, a não cultura, as pautas de costumes, moralidade e de religião. Notem que mesmo no populismo de esquerda, as práticas relativas à religião são as mesmas, só que com o sinal invertido. Então vejam, o populismo ele tem essas características. E quando o país envereda para esse padrão, né, nós começamos a ter problemas. Bolsonaro agora está nos Estados Unidos para entregar e sentar no colo do Trump. Mas por que ele está fazendo isso? Porque existe uma necessidade de construir uma base que unifique mundialmente, e aí a função de Steve Bannon, esta postura populista de fazer tudo a qualquer custo. Compreendam. Venha no canal, se inscreva, curta, descurta, critique, sejamos pluralistas, democráticos. A cultura ela vale a pena, ela não precisa nos agradar, mas que ela nos ajuda, nos ajuda. Tá bem? Até a próxima e que nós tenhamos sorte nesta empreitada. Não está fácil. Um abraço!